A viagem de hoje começa nas planícies escocesas, no castelo de Threave, testemunha de séculos de disputas fronteiriças. Do lado inglês está Carlisle, lar do castelo mais sitiado da Grã-Bretanha. Perto dali, ao longo da Muralha de Adriano, fica o Forte Romano de Hallstatt. A viagem segue em direção a Craigside, uma das primeiras casas do mundo a ter eletricidade. Na costa de Northumberland, há inúmeros castelos grandiosos, inclusive o de Dunstanburgh, que serviu de inspiração para as lendas do rei Arthur. A cidade inglesa de Berwick-upon-Tweed fica na fronteira e possui impressionantes fortificações da Era Tudor. A viagem continua pelo rio Tweed até terminar na Torre de Smailholm, uma das casas da infância do escritor escocês Sir Walter Scott. Para visitar o castelo de Threave, que fica numa ilha no rio Dee, é preciso tocar um sino para chamar um barqueiro que busca o visitante. Apesar do charme, o castelo escocês foi testemunha de guerras civis longas e brutais e de batalhas pela independência com relação à Inglaterra. O castelo atual foi construído no fim do século XIV pelo poderoso Archibald Douglas, conhecido como Archibald o Austero, Lorde de Galloway. Em 1455, o castelo passou 2 meses sitiado pelo rei Jaime II da Escócia, que o invadiu e transformou em fortaleza real. No início do século XIX, Threave foi usado para abrigar prisioneiros franceses das guerras napoleônicas. Ele foi se deteriorando até 1913, quando passou ao controle do Estado. A leste dali fica o castelo de Calaverock, cuja imponência disfarça sua frágil história. Ele sucumbiu aos ingleses várias vezes durante as guerras pela independência da Escócia, mas o cerco mais famoso aconteceu no ano de 1300, quando 60 homens resistiram contra as forças do rei Eduardo I da Inglaterra antes de se render. Com seu fosso impressionante, este raro castelo triangular é um exemplo perfeito de fortaleza medieval. Em 1237, a fronteira escocesa foi demarcada, mas ainda continuaria sendo um território sem lei por muitos séculos. Ela era saqueada pelos Border Reivers, que promoviam ataques dos dois lados da fronteira, mantendo castelos como Calaverock ocupados. Centenas de anos se passaram antes que a ordem fosse restaurada, o que acabou acontecendo como resultado do Tratado de 1707, que uniu a Inglaterra e a Escócia em uma nova Grã-Bretanha. Ali perto fica a Torre do Arrependimento, parte da propriedade do castelo de Rodham, em Dumfriesshire. Ela foi construída como torre de vigia por John Maxwell, e seu nome faz referência à culpa que ele sentia. Maxwell passou a ser leal aos escoceses em 1548, quando os ingleses conquistaram Dumfriesshire. 12 reféns escoceses foram mortos por causa disso, inclusive um jovem sobrinho dele. No alto da colina de Trailtroll, a torre fortificada foi construída para advertir o castelo caso um grupo de ataque inglês atravessasse a fronteira. Hoje, ele é um ótimo lugar para apreciar a vista. Do outro lado do estuário de Solway, ficam a Inglaterra e a cidade de Carlisle, cuja história foi escrita por conquistadores. Fundada pelos romanos, saqueada pelos vikings, ocupada pelos saxões e reivindicada pelos escoceses, a cidade só adquiriu de fato sua identidade inglesa em 1603. Durante 500 anos, o castelo de Carlisle foi a principal fortaleza da marcha ocidental da Inglaterra contra a Escócia. Atacado 10 vezes em sua história, ficou conhecido como um dos lugares mais sitiados das Ilhas Britânicas. O castelo está ativo desde que foi assentada a primeira pedra pelo rei Guilherme II em 1092. A viagem continua por um dos monumentos mais queridos do Reino Unido,
a Muralha de Adriano. Originalmente com 118 quilômetros de extensão, do Mar do Norte ao Mar da Irlanda, a muralha consumiu 18 milhões de blocos de pedras locais e é um dos maiores monumentos ao poder do Império Romano. Ela foi construída pelo imperador Adriano no ano 122, para separar os romanos dos bárbaros, e levou 6 anos para ser concluída. Soldados habilidosos construíram um sistema de pequenos fortes a cada 1.500 metros ao longo da extensão da muralha, com torres a cada 500 metros. 16 grandes fortes também foram construídos na muralha. Eles abrigavam até 1.000 soldados e ofereciam confortos modernos como latrinas e salas de banho. A muralha marcava a fronteira norte do Império Romano, onde a Britânia terminava, e a terra dos bárbaros, que um dia seria a Escócia, começava. Ela foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e estão sendo feitos esforços para consertar partes da muralha que foram saqueadas pelos moradores ao longo dos séculos, ou que erodiram. Hoje, a trilha ao longo da muralha oferece caminhadas maravilhosas. São quase 135 quilômetros de lindas paisagens do interior da Inglaterra. No alto de uma escarpa fica o Forte Romano de Hallstatt, um dos mais preservados ao longo da muralha. Um regimento de 800 soldados de infantaria guarneceu este forte durante os quase 300 anos de domínio romano. A tarefa deles era defender o império contra os Pictos do Norte, que resistiam à invasão romana. A Muralha de Adriano era o ponto mais longínquo do Império Romano, e nenhum soldado queria ser mandado para o fim do mundo. Artefatos bem preservados, como botas de couro, ferramentas e inscrições em pedras, foram encontrados por arqueólogos, o que deu pistas importantes da rotina dos soldados. Entre as ruínas de Hallstatt, também há um hospital impressionante, celeiros, estábulos e oficinas. Mas talvez o mais memorável para os visitantes sejam as latrinas comuns com descarga e a linda vista. Uma das maiores recompensas de visitar este lugar é sua linda paisagem, com colinas verdejantes e o impressionante despenhadeiro de Stilrig. A nordeste dali, no interior de Northumberland, com seus pântanos cobertos de urze e pradarias, fica a propriedade de Craigside, no meio de uma floresta com quase 7 milhões de árvores. Quando era propriedade do inventor e industrial vitoriano William Armstrong, foi a primeira casa do mundo a utilizar hidroeletricidade em 1880. Ela foi descrita como o Palácio do Mágico Moderno. Armstrong era um verdadeiro herói nacional. Ele construiu guindastes hidráulicos, navios e armamentos. E também foi o inventor da ponte em balanço. Ambientalista, ele plantou 7 milhões de árvores e arbustos em sua propriedade e defendia o uso de energia solar e hidráulica, ideias muito à frente de seu tempo. Armstrong também cuidou muito bem da área em volta da casa, que continha 5 lagos, jardins extensos e 45 quilômetros de trilhas. A próxima parada é Warkworth, o lindo castelo em forma de cruz, com vista para a cidade de mesmo nome, protegida por uma curva do rio Coquet. Ao longo das décadas, essa fortaleza do século XII trocou de mãos entre a poderosa família Percy e a coroa britânica. Essa estrutura foi construída para defender a Inglaterra de uma invasão escocesa.
A cidade cresceu à sombra do castelo e sua história medieval está bem preservada nos quintais longos e estreitos nos fundos das casas. Um vestígio de como as propriedades eram divididas na era medieval. O morador mais famoso do castelo foi Sir Harry Hotspur, conhecido como um dos cavaleiros mais destemidos da época e capitão durante as guerras anglo-escocesas. Mesmo quando já estava em declínio, o castelo foi celebrado por William Shakespeare como cenário de várias cenas de suas peças sobre Henrique IV, escritas em 1597. Hotspur é um dos personagens mais famosos e detestáveis do drama de Shakespeare. Um pouco mais para o interior fica o Castelo de Alnwick. Esse é o lar da família Percy, cuja história é tão infame quanto o próprio castelo. É a segunda maior fortaleza habitada do Reino Unido, perdendo apenas para o Castelo de Windsor. Os Percy tiveram papéis importantes ao longo da história britânica e têm uma árvore genealógica com personagens intrigantes. São condes e duques de Northumberland desde 1309, e entre seus ancestrais há cavaleiros, políticos influentes e guerreiros experientes, um dos quais foi executado por alta traição em 1553. Alnwick é um castelo de contos de fadas. Ele apareceu em vários filmes e programas de TV, inclusive em Harry Potter e um episódio de Downton Abbey. Hoje recebe 800 mil visitantes por ano, que vêm conhecer seu interior elegante e os jardins belamente restaurados. No litoral de Northumberland fica uma ruína romântica ideal para poetas e pintores. O Castelo de Dunstanburgh foi uma das maiores e mais importantes fortificações do norte da Inglaterra. Ele foi construído no século XIV por Thomas, conde de Lancaster, mas a ocupação dessa área começou na Idade do Ferro. Lancaster iniciou a construção da fortaleza em 1313 e pesquisas recentes revelaram que ele a construiu numa escala muito maior do que originalmente imaginado, talvez como um símbolo de sua oposição ao rei Eduardo II. O conde Thomas foi executado por seu papel na rebelião contra o rei, e a reforma seguinte foi feita por João de Gant, que comprou o castelo e quis modernizá-lo. Nos séculos seguintes, ele foi se deteriorando. Mas seu imenso pórtico e a torre resistiram e oferecem um cenário impressionante para os visitantes que podem absorver toda a história presente nestas pedras. A costa de Northumberland é um paraíso para turistas e amantes da natureza. Ela foi declarada área de destacada beleza natural. São 160 quilômetros de praias de areia intactas, dunas cobertas de grama e as Ilhas Farne, próximas ao litoral. Perto da praia fica outro castelo impressionante, construído sobre uma rocha vulcânica a 45 metros de altura, Bamburgh. Ele é conhecido como Pedra Fundamental da Inglaterra e foi lar de vários reis da região. Segundo a lenda, este também pode ter sido o local do mítico Castelo da Guarda Alegre de Lancelot. Verdade ou não, este lugar teve papel fundamental nas guerras de fronteira dos séculos XIII e XIV entre Inglaterra e Escócia. E em 1464 foi o primeiro castelo a sucumbir à artilharia durante a Guerra das Rosas, quando duas dinastias inglesas lutaram pela coroa.
Ele foi meticulosamente restaurado no século XIX pelo industrial William Armstrong. E a família dele ainda ocupa parte do castelo. A belíssima paisagem é o destaque do passeio, e o castelo é cenário de mitos, lendas e de histórias de fantasmas que assombram as torres à noite. Com seu vasto litoral de praias de areia, a costa de Northumberland abriga várias espécies protegidas e reservas ecológicas. Um lugar para diversas aves aquáticas que vêm atrás dos alimentos oferecidos por suas dunas e pântanos. O litoral também é frequentado por alguns pequenos barcos, cujas tripulações pescam nessas águas há muitas gerações. Esta é a Ilha Sagrada. Nela, sobre uma pequena colina, fica o castelo de Lindisfarne. Sua construção começou no século XVI como um dos primeiros fortes militares do rei Tudor Henrique VIII e foi concluída pela filha dele, a Rainha Elizabeth. O objetivo era proteger a enseada natural da ilha contra ataques da Escócia. Como tantos outros castelos, ele foi se deteriorando com o tempo, até que no início do século XX foi comprado da coroa por um magnata da publicidade londrino e transformado em casa de veraneio pelo arquiteto Sir Edwin Lutyens. A Ilha Sagrada foi um dos centros mais importantes do início do cristianismo na Inglaterra anglo-saxã. Ela foi lar e local de sepultamento de São Cuthberto, monge missionário e líder da primeira igreja cristã do país. Foi no mosteiro que ficava aqui que foram criados os magníficos Evangelhos de Lindisfarne, considerados alguns dos livros mais valiosos do mundo. Parte do charme da Ilha Sagrada é chegar até ela, pois está ligada ao continente por um longo passadiço. Duas vezes por dia, a maré do Mar do Norte sobe e alaga rapidamente a passagem. Os visitantes devem planejar bem sua viagem para não ficarem à mercê da Mãe Natureza. A guarda costeira volta e meia resgata turistas que não prestam atenção aos avisos sobre a subida da maré e resolvem tentar chegar à ilha fora dos horários seguros. A viagem nos leva à cidade mais ao norte da Inglaterra, a pitoresca Berwick-upon-Tweed. Ela foi disputada durante 3 séculos, trocando de mãos entre ingleses e escoceses nada menos do que 13 vezes. Tornou-se uma cidade murada no século XIV, no reinado de Eduardo I, que a fortificou contra ataques escoceses. A muralha original se estendia por mais de 3 quilômetros e tinha mais de 6 metros de altura. Mas em 1405, ela estava deteriorada e não evitou a tomada da cidade por Henrique IV. Desde então, o castelo é inglês. As defesas e os bastiões do século XVI que vemos hoje foram construídos no reinado da Rainha Elizabeth I da Inglaterra. Trata-se do único exemplo de cidade protegida por bastiões do Reino Unido e um dos mais bem preservados da Europa. Hoje, Berwick-upon-Tweed é considerada uma das cidades mais pitorescas da região, com suas casas de telhado vermelho e a linda ponte Royal Border. Ela foi construída pelo engenheiro Robert Stevenson no século XIX e é tida como uma das mais belas pontes ferroviárias do tipo. O Tweed está entre os melhores rios para a pesca de salmão do mundo. Mas pegar um peixe aqui tem um preço alto. O sistema de direito à pesca data do século XII. Um dia de pesca aqui pode sair por mais de $700. Situada na margem do rio, fica uma casa que evoca a tristeza do amor não correspondido.
A Paxton House, construída no século XVIII para Patrick Hume, foi uma tentativa frustrada dele de conquistar uma princesa prussiana. Ela fica na margem norte do Tweed, na Escócia, e é considerada uma obra-prima neopaladiana. A coleção de móveis em estilo Chippendale no interior é quase tão impressionante quanto a bela paisagem externa com o rio e os jardins. Seguindo o rio do lado inglês, chega-se ao castelo de Norham. Durante 400 anos, essa fortaleza imponente fez jus ao título de lugar mais perigoso e arriscado da Inglaterra. Ele foi sitiado pelos escoceses 13 vezes, inclusive por Robert Bruce. Nem mesmo a masmorra do século XII e a torre resistiram aos tiros de canhão de Jaime IV em 1513, quando o castelo foi tomado pelos escoceses após um cerco de 5 dias. Mas 3 semanas depois, os escoceses sofreram uma trágica derrota na Batalha de Flodden, e o local voltou às mãos inglesas e foi reconstruído. O rio Tweed também fascina os amantes da literatura. Sir Walter Scott se sentou às suas margens para escrever A Dama do Lago e Rob Roy. E o adorado bardo escocês Robert Burns também se inspirou no rio quando visitou Kelso. Ele escreveu sobre o charme da cidade em seu diário, mencionando suas paisagens encantadoras e belas pontes. Kelso é uma antiga cidade mercantil que floresceu quando os monges chegaram em 1128 e construíram uma abadia. Nos arredores da cidade fica o Castelo de Floors, com seu belo parque. É a maior casa habitada da Escócia, e os descendentes do primeiro duque de Roxburgh moram aqui desde a construção em 1721. A estrutura que vemos hoje é resultado da visão do sexto duque, que convidou o arquiteto William Playfair para renovar a casa original em 1837. Playfair imaginou um castelo de conto de fadas com pináculos, cúpulas e torres. Hoje, essa casa romântica é uma das atrações mais visitadas da fronteira escocesa. A casa se tornou ainda mais fascinante quando o 8º duque se casou com a herdeira americana Mary Gowlet. Ela chegou à nova casa trazendo tapeçarias e obras de arte inestimáveis, que ainda fazem parte da coleção. Neste afloramento rochoso, a poucos quilômetros da fronteira, fica a Torre de Smailholm, última parada desta viagem. Ela foi construída na primeira metade do século XV pela família Pringle. Como aconteceu com muitas pessoas da região, os Pringle eram infernizados pelos Border Rivers, e após 2 ataques em 1544, eles se mudaram. Um parente distante de Sir Walter Scott assumiu a casa no século XVII, mas acabou trocando-a por uma mais nova. Sir Walter Scott era fascinado pela torre abandonada e cresceu ouvindo histórias e baladas sobre a região da fronteira contadas por sua avó. Já adulto, ele publicaria o aclamado livro Minstrelsy of the Scottish Border. O escritor fez uma emocionada visita à Torre de Smailholm antes de morrer em 1832 e descobriu que algumas coisas em seu amado país continuavam iguais. O lugar perfeito para encerrar esta jornada.